Então, o que o Evangelho e como o Evangelho nos responde, eu quero olhar para isso, para que nós possamos concluir a nossa meditação nesta manhã. A primeira coisa, o Evangelho vai nos dizer que esse é um problema tão antigo quanto o problema da raça humana. Veja, Gênesis 3, nós temos a narrativa de que Adão e Eva, eles dão as costas a Deus, porque eles querem ser igual a Deus. Gênesis 4, nós temos o primeiro homicídio. Qual é a história? A história de Caim e Abel. E na história de Caim e Abel há uma narrativa muito interessante, porque você tem um diálogo com Deus, de Deus com Caim. E esse diálogo, ele é o fundamento do diálogo humano, que nós precisamos olhar. É a base dos direitos humanos. Porque Deus pergunta para Caim, onde é que está Abel? E Caim olha para Deus e diz, porventura sou eu o cuidador do meu irmão? A resposta que está implícita naquela conversa é sim, você é. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo é que nós somos cuidadores de toda a raça humana. Nós somos responsáveis por todos, mesmo aqueles que não concordam com a gente. Essa é a base, essa foi a base do diálogo de Carl Rogers em Rhode Island, quando aquela se tornou a primeira colônia no mundo onde haveria liberdade religiosa. Porque nós somos responsáveis por todos. Mas quando você vai vendo o avançar do texto bíblico, Gênesis capítulo 6, e você vai seguindo, você vai percebendo que o pecado, ele traz para o mundo o que nós chamamos do império da morte. O pecado traz para o mundo o que nós chamamos império da morte. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz no versículo 12 que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, desde Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Versículos 15, o Paulo vai dizer, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Lembra que eu estou falando de representatividade, a solidariedade da raça. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e o levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, quando você olha as histórias do Velho Testamento, quando você vai olhar a história do livro de Esther, você vai perceber que os reinos deste mundo, eles são governados por um paradigma, o paradigma da morte, e essa é a nossa solução para todos os nossos problemas. Seja por matar, ou seja por excluir, ou seja por nos tornar indiferentes, porque a indiferença, ela também mata. Mas a solução de Deus para o problema da morte humana, a solução de Deus para o problema da inimizade humana, a solução de Deus para o problema dessa morte que vem pela representatividade. Um se levanta e todos morrem por causa daquele um. É mandar para a terra um homem que representaria toda a raça humana. E nesse processo de representatividade, Deus escolheu Jesus para nos representar.
E o que Jesus faz? Jesus não foge da morte, Jesus abraça a morte, Jesus se entrega à morte, Jesus se permite morrer. Ele diz: ninguém toma a minha vida, sou eu que a dou. E Ele dá a sua vida por amor de nós. E quando Jesus Cristo morre na cruz, o texto bíblico nos ensina que na sua ressurreição, Jesus Cristo inaugura o reino da vida.